Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 2. Introdução doutrinária. Dando sequência à pedagogia da clareza iniciada na parte 1, neste trecho da introdução Kardec fixa o que a doutrina espírita entende por alma e, ao mesmo tempo, educa o leitor para uma disciplina de linguagem sem a qual não há moral sólida. Ele parte de um fato simples. A palavra alma é usada para designar coisas muito diferentes entre si, e, no entanto, é um dos fechos de abóbada de qualquer doutrina moral. Se o termo é confuso, o edifício inteiro da responsabilidade, da lei de causa e efeito e da vida futura fica comprometido. Kardec distingue três ideias. A alma como simples princípio de vida orgânica, que se apaga com o corpo, é o materialismo. A alma como centelha de uma alma universal que se dissolve no todo, é uma forma de panteísmo. A alma como ser moral distinto, que conserva a individualidade após a morte, é a tese espiritualista. Ao tratar o problema primeiro como questão de linguagem, ele prepara o terreno para a tríade clássica que a codificação retomará muitas vezes. Deus, Espírito e matéria como elementos universais. A alma como espírito encarnado. O princípio vital como algo diverso da inteligência. A espécie humana como portadora de um senso moral próprio. A doutrina espírita repousa exatamente na afirmação de que, em nós, existe um ser independente da matéria, sobrevivente ao corpo, que se constrói ao longo dos tempos, acumulando experiências, faculdades e valores. Definir a alma com clareza é, portanto, definir o sujeito real da lei moral, aquele que responde pelos atos de hoje e colherá, amanhã, as consequências em si mesmo. O trecho funciona como portal conceitual. Quem o atravessa passa a pensar a existência sob o ponto de vista do espírito imortal, em vez de oscilar, sem perceber, entre materialismo, panteísmo e espiritualismo. Nível literal. Kardec começa constatando que a palavra alma, usada em todas as doutrinas morais, é fonte de muitas controvérsias justamente por não ter acepção determinada. Ele observa que uma língua perfeita, na qual cada ideia tivesse um termo próprio, evitaria grande parte das discussões. Como não dispomos dessa língua ideal, somos obrigados a fazer um esforço consciente de precisão. Em seguida, descreve três grandes opiniões correntes. Para alguns pensadores, a alma é apenas o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria, nasce e morre com o corpo, como o som que desaparece quando o instrumento se quebra. Nesse caso, o que se chama alma é efeito da organização material, não causa. Trata-se de materialismo puro, ainda que se mantenha o vocábulo tradicional. Outros admitem que exista algo mais do que matéria, mas o concebem como o princípio de inteligência universal. A alma seria um agente único, do qual cada ser absorve uma porção durante a vida, devolvendo a centelha ao todo após a morte, como regatos e rios que voltam ao mar. Algo subsiste, mas sem individualidade nem consciência de si. A alma universal é identificada com Deus, e cada ser torna-se um fragmento que se perde no conjunto. Kardec apresenta essa concepção como variante do panteísmo. A terceira opinião toma a alma como ser moral distinto, independente da matéria que conserva a individualidade após a morte. Ela é causa e não simples efeito da organização. Kardec nota que essa ideia de um ser que sobrevive ao corpo aparece sob nomes variados, como crença instintiva em todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. É a posição dos espiritualistas em geral. Depois de expor essas concepções, ele desloca o foco para o plano da linguagem. As três ideias são diferentes e, no entanto, exprimidas pelo mesmo termo.
Cada escola define alma de acordo com a ideia que adota, e assim todos podem ter razão do próprio ponto de vista. O problema está em a língua dispor de uma só palavra para exprimir três realidades. Daí controvérsias que nascem mais de equívocos verbais do que de verdadeira discordância sobre os fatos. Para reduzir a confusão, Kardec propõe uma convenção. Julga mais lógico tomar a palavra alma na sua acepção mais comum e a partir dela fixa o uso espírita. Chama alma ao ser imaterial e individual que reside em nós, e sobrevive ao corpo, isto é, ao espírito encarnado. Mesmo que esse ser fosse apenas hipótese, seria preciso um termo para designá-lo? Como não existe na língua um vocábulo à parte para as outras duas ideias, ele introduz a expressão princípio vital para referir-se ao princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte onde tem origem. Esse princípio é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, e é distinto da faculdade de pensar. Alguns o veem como propriedade da matéria, manifestando-se em certas condições. Outros o situam em um fluido especial, universalmente difundido, o fluido vital, assimilado pelos seres orgânicos como os corpos inertes assimilam a luz, talvez aparentado ao fluido elétrico animalizado, ao fluido magnético ou ao fluido nervoso. Kardec sublinha alguns fatos de observação. Os seres orgânicos possuem uma força íntima que sustenta a vida enquanto existe. A vida material é comum a todos eles e independe da inteligência e do pensamento. A inteligência e o pensamento são faculdades de algumas espécies apenas. Entre as espécies dotadas de inteligência e pensamento, a espécie humana apresenta um senso moral especial que lhe dá superioridade incontestável sobre as demais. Ele reconhece que, enquanto conservar acepção múltipla, a palavra alma pode ser usada sem excluir o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode empregar o vocábulo num dos sentidos que não exprimem um ser individual que sobrevive. Nesse caso, a palavra não representa opinião definida, é um proteu, que cada um modela a seu modo, o que alimenta disputas intermináveis. Como caminho de solução, Kardec sugere duas possibilidades. Uma seria restringir definitivamente a palavra alma a uma única acepção, por convenção. Outra seria conservar o termo no sentido amplo, porém acrescido de qualificativos que determinem o ponto de vista. Assim, alma vital indicaria o princípio da vida material, alma intelectual, o princípio da inteligência, alma espírita, o princípio da individualidade após a morte. A alma vital seria comum a plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria a animais e homens. A alma espírita somente ao homem. Em todo caso, ele declara a necessidade de insistir nessas explicações. A doutrina espírita repousa sobre a existência, em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Como a palavra alma surgirá com frequência ao longo da obra, era preciso fixar de início o sentido em que será usada, antes de passar ao objeto principal da instrução preliminar. Nível simbólico. A força do texto não está apenas na análise conceitual, mas também nas imagens que Kardec escolhe para torná-la viva. Elas funcionam como pontes entre a abstração filosófica e a experiência íntima do leitor. Quando ele alude a um instrumento rachado que não produz mais som, e do qual se diz que não tem alma, expõe de modo concreto a concepção materialista. A alma, aí, é mera vibração sensível enquanto o instrumento está inteiro. Quebrado o aparelho, cessa a música. O símbolo denuncia o risco de reduzir o ser humano ao que ele manifesta através do corpo, esquecendo o núcleo de ser que não se esgota na expressividade orgânica.
A imagem dos regatos e rios que voltam ao mar ilustra o panteísmo. A centelha individual nasce da alma universal como fio de água, percorre um trajeto limitado e finalmente se confunde no oceano. Do ponto de vista poético, é figura de harmonia com o todo. Do ponto de vista espiritual, Kardec chama a atenção para a consequência implícita. Se a gota se perde ao voltar ao mar, se nada subsiste da consciência de si, é quase como se nada subsistisse. A imagem revela a tentação de apagar a responsabilidade pessoal na ideia de fusão indiferenciada com um todo divino. Quando chama a palavra alma de Proteu, Kardec recorre à mitologia. Proteu é a figura que muda de forma para fugir ao olhar que busca apreendê-lo. Assim é o vocábulo que, desprovido de definição firme, assume a forma que cada um lhe impõe, ajustando-se a qualquer doutrina. O símbolo denuncia a facilidade com que a mente humana evita comprometer-se com uma visão definida, preferindo linguagem ambígua que permite mudar de posição sem admitir. A comparação com os gases traz a imagem do laboratório para o campo espiritual. Gás é termo genérico. Para ser preciso, é preciso dizer hidrogênio, oxigênio, azoto. Kardec sugere que a alma funcione como esse termo geral, desdobrado em alma vital, alma intelectual, alma espírita, conforme as funções. A imagem reforça a ideia de uma espécie de pequena tabela de elementos da vida psíquica, em que cada componente tem lugar próprio, embora todos participem de uma mesma realidade mais ampla. O fecho de abóbada mencionado no início é imagem de arquitetura. A concepção de alma, colocada como pedra central do arco moral, sustenta toda a construção doutrinária. Se essa pedra for substituída por um conceito materialista, o arco desaba na negação da sobrevivência e da responsabilidade futura. Se for substituída por um panteísmo que dissolve a pessoa, o arco cede por falta de sujeito moral. Se coloca ali a alma como ser imortal e responsável, o edifício da lei de causa e efeito e da educação espiritual se torna coerente. Há ainda a metáfora da língua perfeita, sugerindo um horizonte de clareza interior em que cada ideia encontra seu lugar e seu nome. A língua imperfeita representa a mente humana ainda confusa, que mistura níveis diferentes de realidade sob o mesmo rótulo. Buscar uma linguagem mais precisa é, simbolicamente, buscar uma consciência mais lúcida. Nível espiritual, movimento da alma. Em profundidade, o texto acompanha e provoca um movimento de conversão interior. O ponto de partida é um estado de confusão. Usamos as mesmas palavras para falar da vida, da inteligência e do espírito imortal. Às vezes pensamos como materialistas, outras como panteístas, outras como espiritualistas, sem notar que mudamos de terreno. Essa flutuação enfraquece o senso de responsabilidade e dificulta a compreensão de nossa própria natureza. A primeira passagem interior é o reconhecimento de que há em nós mais do que vitalidade e mais do que faculdade intelectual. As observações de Kardec sobre a vida orgânica e sobre o senso moral humano ajudam a alma a perceber em si um núcleo de ser que não se confunde com o corpo nem com o cérebro. Quando ele afirma que a doutrina espírita repousa sobre a existência de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo, convida o leitor a colocar-se sem evasivas diante dessa realidade. Não se trata apenas de acreditar em algum tipo de alma, mas de aceitar que esse ser é o próprio eu profundo, que continuará a ser o que fez de si mesmo. À luz das obras complementares, a alma, ou espírito, é apresentada como o princípio inteligente do universo, indestrutível, que não se faz de uma vez, mas se constrói através dos tempos. Isso dá ao texto kardeciano um alcance maior.
Se a alma se faz e se enriquece de século em século, então as escolhas de hoje entram na economia de uma história longa, que não pode ser apagada pela morte nem dissolvida numa massa indistinta. A lei de causa e efeito ganha densidade íntima. Não se trata apenas de receber recompensas ou castigos externos. Cada ato, pensamento e sentimento concorre para a edificação ou deformação do próprio ser espiritual. O trecho também orienta o entendimento das leis de progresso e solidariedade. Ao distinguir princípio vital, inteligência e senso moral, Kardec desenha uma escala. O princípio vital aparece desde as formas inferiores. A inteligência floresce em muitas espécies. O senso moral específico surge na humanidade. No horizonte da codificação, essa marcha se prolonga. O princípio inteligente evolui para espírito, o espírito, encarnado ou desencarnado, prossegue em expansão de consciência. Esse quadro reforça em nós a certeza de que estamos em caminho, e não prontos, e que o aperfeiçoamento moral é exigência intrínseca da função que ocupamos na criação. Por fim, o movimento interior proposto é de fidelidade à própria identidade espiritual. Entre o nada materialista e a dissolução panteísta, a doutrina espírita afirma uma personalidade que não é absoluto isolado, mas também não é centelha que se perde. Somos seres em comunhão com Deus e com o universo, mas responsáveis pela obra íntima que realizamos. O texto convida a alma a não buscar na negação da individualidade uma fuga à responsabilidade e a assumir, com serenidade, a tarefa de fazer-se melhor, utilizando com sabedoria o corpo, a inteligência e as oportunidades da vida presente. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. No plano da vida diária, esse trecho pede mudanças concretas na forma como nos percebemos, nos expressamos e nos relacionamos. Uma primeira aplicação está na linguagem interior que usamos sobre nós mesmos. Quando alguém diz que a sua alma não presta ou que a sua alma está morta, mistura estados emocionais transitórios com a essência espiritual. À luz deste texto, sou convidado a separar o desgaste do instrumento físico ou o cansaço psíquico daquilo que sou em verdade. O corpo pode estar doente, a mente exausta, mas a alma, enquanto espírito, permanece como núcleo vivo em processo de aperfeiçoamento. Essa distinção impede que eu me identifique totalmente com a decadência biológica ou com crises afetivas. Outra aplicação diz respeito ao chamado materialismo psicológico. Mesmo crendo na alma, posso viver como se ela fosse apenas energia vital e desempenho intelectual. A vida gira em torno de sensações, aparência, produtividade, sem espaço real para reflexão, oração, autoconhecimento, caridade. O texto funciona então como espelho. Pergunta se estou vivendo como espírito imortal, que usa temporariamente um corpo, ou como se eu fosse somente esse corpo energizado por uma inteligência de prazo curto. A distinção entre princípio vital, faculdade mental e ser moral, também modifica a forma como vejo os outros. Uma pessoa doente, idosa ou com deficiência intelectual não pode ser reduzida a um corpo frágil ou a uma mente com limitações. Se aceito a definição de alma como ser imaterial individual, sou chamado a enxergar, por detrás das condições orgânicas, o espírito em crescimento que ali se encontra. Isso transforma o modo de cuidar, de conviver, de educar, de acompanhar. Ainda no plano das relações com o mundo vivo, lembrar que o princípio vital é comum a plantas, animais e seres humanos muda o tom de nossa convivência com a natureza. A vida orgânica é expressão de uma mesma fonte, merece respeito e cuidado. Ao mesmo tempo, saber que o senso moral específico é atributo do ser humano impede tanto o abuso quanto o sentimentalismo.
Somos responsáveis por administrar o reino da vida com justiça, prudência e compaixão, sem esquecer que é na esfera moral que nossa responsabilidade é maior. No estudo da doutrina, o texto sugere outra postura diante dos termos. Em vez de supor que cada um entende as palavras como quer, alimentando mal-entendidos, sou convidado a perguntar do que estamos falando quando dizemos alma, espírito, princípio vital, perispírito, consciência. Essa disciplina não é pedantismo, mas forma de caridade intelectual que ajuda a evitar disputas vazias em que se debatem vocábulos sem notar que, na prática, se está falando de coisas diversas. Finalmente, se levo a sério a ideia de que a alma é o ser imaterial e individual que sobrevive, sou levado a rever meu uso do tempo e das prioridades. Que lugar dou ao cuidado do ser que permanece diante das exigências legítimas do corpo e da mente? Que espaço reservo para refletir sobre meus atos, revisar hábitos, cultivar virtudes, fortalecer vínculos de amor? Mesmo sem respostas imediatas, essa interrogação começa a reorganizar o cotidiano na direção do que permanece além da morte. Perguntas de reflexão. Quando penso em mim mesmo, identifico-me mais com o corpo que envelhece, com a mente que raciocina, ou com o ser espiritual que continua depois da morte do corpo? Quando uso a palavra alma em conversas ou nas minhas preces, de que realidade estou falando de fato? Vida orgânica, capacidade de pensar ou ser moral imortal? Já percebi em mim a tendência de utilizar ideias de dissolução no todo para aliviar o peso da responsabilidade pessoal pelas minhas escolhas? De que modo minha crença na continuidade da alma ou a dúvida em relação a ela tem influenciado decisões concretas em família, no trabalho e no uso do tempo e dos recursos? Como tenho olhado para pessoas em situação de doença, envelhecimento ou limitação mental? Vejo apenas a perda de vitalidade ou reconheço ali um espírito em processo de crescimento? Nos meus estudos e diálogos sobre doutrina, tenho cuidado de perguntar do que estamos falando quando usamos as mesmas palavras, ou aceito com passividade a confusão de conceitos? Eixos de transformação interior. Um primeiro eixo é o da clareza conceitual. O texto mostra que não basta repetir palavras tradicionais, é preciso definir com honestidade o que entendemos por alma, princípio vital, inteligência, ser moral. A atitude correspondente é cultivar a humildade de aprender, perguntar, distinguir, em vez de esconder incertezas sob termos vagos. A armadilha desmascarada é a de usar linguagem proteiforme que parece profunda, mas evita compromisso com a verdade. Um segundo eixo é o da identidade espiritual. Ao afirmar que a doutrina espírita se apoia na existência de um ser que sobrevive ao corpo, Kardec nos convida a assumir essa condição. Viver como espírito encarnado significa reconhecer que nada do que fazemos se perde, que a alma se constrói a si mesma ao longo dos tempos e que é a própria consciência que levará consigo as marcas de cada escolha. A armadilha aqui é viver na prática como se fôssemos apenas corpo e funções cerebrais, ou fragmentos passageiros de um todo impessoal. Um terceiro eixo é o da hierarquia dos instrumentos. O texto separa o que é vida orgânica, o que é faculdade mental e o que é senso moral. O corpo e o princípio vital são meios. A inteligência é ferramenta preciosa. O núcleo do ser é a alma espírita que decide a direção. A transformação interior consiste em colocar cada elemento em seu lugar, cuidando do corpo sem se escravizar a ele, valorizando a mente sem confundir brilho intelectual com elevação moral e orientando tudo pelo ideal de aperfeiçoamento do espírito. A armadilha desvelada é a inversão dessa ordem, quando o sujeito se submete aos imperativos do corpo ou ao orgulho do intelecto, esquecendo que o objetivo verdadeiro é o crescimento do ser espiritual.